Olá, aqui quem fala é a Gabi, especialista em Design 3D e implementação da CLO, e é com muito prazer que viemos trazer para vocês este webinar mostrando detalhadamente as novas funcionalidades do CLO 7.3. Nesta última versão, nós introduzimos as funções do gerador de tecidos, gerador de texturas IA e edição vinculada. Caso você ainda não conheça, a CLO lançou um canal no YouTube dedicado aos falantes de português com muito conteúdo disponível. O link do canal CLO Brasil vai estar na descrição deste vídeo. Então vamos começar! Principais funcionalidades: gerador de tecidos. A primeira funcionalidade principal é o gerador de tecidos. Na versão 7.3 do CLO, você pode criar tecidos facilmente com base em dados reais. O tecido é criado por apenas 3 informações: tipo de tecido, composição e densidade. Você também pode verificar imediatamente o resultado simulado através da janela de visualização. Agora vamos ver como usá-lo. Você pode executar o gerador de tecidos de duas maneiras. Primeiro, no menu superior, selecione Editor, Gerador de Tecidos. Ao mesmo tempo que um novo tecido é adicionado ao navegador de objetos, o gerador de tecidos aparece no local da janela 2D. A segunda maneira é dentro do navegador. É possível dar um clique com o botão direito sobre o tecido desejado e selecionar Gerador de Tecidos. Você pode usar este segundo método de acessar se quiser aplicar o tecido na roupa enquanto o cria, ou se quiser recriar um tecido que já foi aplicado na peça com o gerador de tecidos. Em primeiro lugar, vou apresentar a estrutura da janela do gerador de tecidos. Aqui temos uma divisão de duas janelas. Na parte inferior, você pode inserir as informações do tecido que deseja criar e definir os mapas do tecido. Na parte superior, você pode ver os resultados em 3D com base nas informações inseridas. Por padrão, a visualização 3D é definida como visualização do topo, para facilitar a visualização dos gomos do tecido. Você pode facilmente mudar para uma visualização específica, selecionando as opções de visualização no menu suspenso no canto superior direito. Para personalizar a visualização, é possível ajustar a tela diretamente com o botão direito do mouse. Para uma visualização travada, clique no ícone de cadeado no canto superior direito. Assim, será travado a visualização que você ajustou. Como padrão, um tecido de forma circular com um diâmetro de 30 cm é posicionado sobre o cilindro, na opção Círculo Cilíndrico. Através do menu suspenso Modelo, no canto superior esquerdo da janela, você também pode conferir o tecido drapeado como uma capa sobre o manequim ou o tecido quadrado de 30 cm por 30 drapeado no cilindro circular. Agora, vamos entender detalhadamente como usar o gerador de tecidos. Primeiro, preencha as informações do topo. Insira o nome do tecido, fornecedor e proprietário. Em seguida, escolha o tipo de tecido e a composição do tecido que deseja criar. Ao selecionar o tipo de tecido, você pode pular para a opção que deseja, pressionando a primeira letra do tipo de tecido desejado. Por exemplo, pressione a tecla C caso queira pesquisar o tecido Canvas. Dependendo do tipo de tecido, as opções de composição disponíveis mudarão. Portanto, escolha o tipo de tecido e a composição em sequência. Em seguida, insira a porcentagem de cada item da composição e depois a densidade. Você pode ver instantaneamente os resultados da simulação do tecido na janela de visualização, com base nas informações que foram fornecidas. Agora, vamos configurar as propriedades visuais do material em mapas. Existem 3 maneiras diferentes de definir o material no gerador de tecidos. Primeiro, se você tiver os mapas adequados ao seu tipo de tecido, poderá adicioná-los manualmente para definir o material desejado. Segundo, se você não tiver mapas, poderá usar as texturas padrão do CLO. Marque Usar predefinição de textura CLO para ver as opções de textura adequadas ao seu tipo de tecido. Em seguida, selecione a textura desejada e aplique.
Por último, no lado direito do menu Mapas, você pode clicar no ícone de varinha mágica para gerar e aplicar texturas com o gerador de texturas IA. Vamos conhecer essa funcionalidade mais tarde. Depois de definir as propriedades e a textura do tecido, se precisar fazer ajustes detalhados na propriedade física do tecido, clique na guia Detalhe no ícone de chave inglesa à esquerda. Antes do CLO 7.3, eram usados 16 parâmetros para representar as propriedades físicas do tecido. No entanto, com o gerador de tecidos, adicionamos 4 parâmetros novos, chamados taxa de crescimento, ao conjunto de parâmetros existentes, totalizando agora 20 parâmetros para expressar as propriedades físicas dos tecidos. Esta expansão permite-nos descrever uma gama mais ampla de propriedades físicas e fazer ajustes ainda mais detalhados. Ao ajustar os valores das propriedades físicas, você pode fazer modificações em tempo real de maneira conveniente, enquanto visualiza instantaneamente os resultados da simulação na janela de visualização. No entanto, modificar manualmente as propriedades físicas do tecido implica em alterar os resultados gerados com base nas informações do tecido inicialmente inseridas. Em outras palavras, essas modificações nas propriedades físicas podem divergir dos detalhes originais do tecido, por isso é importante ter cautela ao fazer qualquer alteração. Caso desejar redefinir os detalhes modificados, clique no botão de seta no canto superior direito para redefinir os valores. Após terminar de criar o tecido, clique no botão Aplicar na parte inferior. As informações inseridas no gerador de tecidos serão atualizadas no menu de informações do editor de propriedades do tecido. Se o tecido já estiver aplicado na peça de roupa 3D, você também poderá verificar instantaneamente o resultado na janela 3D. Basta clicar no botão de simulação da janela 3D para ver o novo caimento da roupa. Tenha em mente que o resultado mostrado na janela 3D é baseado em dados gerados por meio da simulação. Portanto, para refletir com precisão as propriedades físicas do tecido, você deve aplicar a simulação Prova Tecido Preciso. Ao clicar no botão Aplicar e Fechar, as propriedades do tecido serão aplicadas e, simultaneamente, a janela do gerador de tecido será fechada. Para salvar o tecido criado como um arquivo ZFAB, clique no botão Salvar. Se você quiser apenas ajustar as propriedades físicas do tecido, poderá fazer isso clicando no ícone de chave inglesa localizado à direita de Detalhes no menu Propriedade Física do editor de propriedades. Você pode modificá-lo facilmente usando o recurso de pré-visualização do gerador de tecidos. Conforme mencionado anteriormente, o gerador de tecidos usa um novo conjunto de parâmetros de propriedade física com a adição do parâmetro de taxa de crescimento. Portanto, os tecidos salvos em versões anteriores a 7.3, com o conjunto de parâmetros antigo, são rotulados como versão 1, enquanto os tecidos com um novo conjunto de parâmetros, contendo a taxa de crescimento, são rotulados como versão 2. Para saber a versão de um tecido, selecione o tecido no navegador e verifique dentro do menu Informações, Propriedade Física no editor de propriedades. A versão 1 é exibida como V1 e a versão 2 como V2. No menu Criado por, você pode ver como o tecido foi criado. As opções são Default Fabric, que é a opção de tecido padrão, Emulador, caso o tecido tenha sido criado através do Fabric Kit, ou gerador de tecidos. O menu Estado de dados permite ver se as propriedades físicas do tecido foram alteradas. Se os detalhes não foram alterados, aparecerá original, mas se foram, aparecerá editado. Existem 3 tipos de tecidos que podem ser usados no gerador de tecidos. A primeira opção são tecidos criados com o botão Adicionar no navegador, no CLO 7.3 ou versão superior. A segunda opção são tecidos criados do zero no gerador de tecidos com parâmetros V2, e a terceira opção, tecidos convertidos da versão 1 para a versão 2 de ZFAB.
Se você tiver tecidos salvos em versões anteriores ao CLO 7.3, não poderá usá-las no gerador de tecido, pois elas não possuem os dados relacionados aos parâmetros de taxa de crescimento que foram introduzidos na versão 2. No entanto, mesmo para tecidos criados em versões anteriores ao 7.3, você pode convertê-los para a versão 2 se eles tiverem dados medidos com o Fabric Kit. Quando você tem dados do Fabric Kit no ZFAB, a propriedade física é mostrada como criada pelo emulador. Para converter a versão 1 de ZFAB em versão 2, selecione o tecido versão 1 no navegador. Se o tecido escolhido for criado pelo emulador, você verá um ícone Converter no menu de propriedades físicas à direita. Se o tecido não tiver dados do Fabric Kit, o ícone Converter não será exibido. Vamos selecionar a versão 1 de ZFAB com dados medidos pelo Fabric Kit e depois convertê-los. Você notará que a propriedade física no editor de propriedades irá mudar de V1 para V2. Portanto, se você quiser verificar os resultados de drapeado de um tecido salvo em versões anteriores ao CLO 7.3, usando a pré-visualização do gerador de tecidos sem simulação, ou se quiser ajustar com precisão as propriedades físicas do tecido com os parâmetros de taxa de crescimento adicionados na versão 2, você deve converter a versão 1 para a versão 2. Os tecidos existentes na biblioteca CLO podem ser usados no gerador de tecidos, convertendo-os para a versão 2, pois possuem dados medidos com o Fabric Kit. Além disso, para facilitar aos usuários a execução de diversas tarefas com o ZFAB versão 2 e o gerador de tecidos, as predefinições da biblioteca foram atualizadas. Você pode ver que aproximadamente 190 tecidos versão 2 foram adicionados à biblioteca. Para usar o ZFAB versão 2, basta clicar no botão de Download no canto superior direito da biblioteca. Você pode baixar todos os arquivos de uma só vez ou, alternadamente, selecionando os tecidos desejados, marcando as caixas de seleção e clicando no botão de Download. Gerador de texturas IA. A segunda funcionalidade principal é o gerador de texturas com inteligência artificial. Agora, você pode criar uma textura perfeita com uma padronagem desejada, digitando palavras-chave. Além disso, você pode ver a imagem criada em uma peça de roupa 3D em tempo real. Recentemente, o gerador de texturas IA foi testado como um serviço beta e está disponível apenas para testadores beta que se inscreveram com antecedência. Os testadores beta selecionados podem usar esse recurso por um mês após a versão 7.3. Estamos planejando que todos os usuários possam usar a funcionalidade no lançamento oficial em breve. Para um bom progresso do beta, os créditos para o gerador de textura IA são limitados. É operado de forma que um crédito seja deduzido quando uma única textura IA é gerada. Agora vamos testar. Para abrir o gerador de textura, selecione o tecido no navegador. Clique no botão Gerador de textura IA, localizado no lado direito dos parâmetros básicos, dentro do editor de propriedades do tecido. Agora vamos conhecer a estrutura do gerador de textura IA. Na parte superior, você pode definir diversas opções para criar uma textura que você imaginou e digitar palavras-chave no campo Digite Prompt. Na parte inferior, uma textura IA é mostrada após ser criada. Se você clicar na guia Histórico no lado direito, a janela do histórico aparecerá, onde você poderá ver novamente as imagens que criou anteriormente. Você também pode verificar a imagem que criou e o prompt que você inseriu ao criar a imagem. O histórico só é mantido até que o software seja fechado, portanto mantenha isso em mente ao utilizar o gerador. Antes de começar a criar uma textura, vamos dar uma olhada nas opções da parte superior uma por uma. As opções que você pode selecionar são divididas em 3 tipos. O primeiro é o tipo de tecido. Você pode definir várias texturas de tecido da imagem a ser criada clicando no menu suspenso Tipo de tecido. Por exemplo, se você selecionar a opção Bouclé, uma textura peluciada será criada. E se você selecionar a opção Canvas, uma textura relativamente áspera será criada.
Se você não selecionar o tipo de tecido, o botão Gerar não será ativado, portanto, temos que selecionar algum item nesta opção. Nesse caso, vou escolher o tipo Jersey. O segundo item é o tipo de conteúdo. Escolha uma das 3 opções disponíveis: nenhum, estilo ou padronagem para gerar efetivamente os resultados que deseja. Através do tipo de conteúdo, as características são aplicadas de forma diferente no prompt inserido. Primeiro, vamos ver através de slides como a imagem de textura IA é criada ao inserir um prompt selecionando diversos tipos de conteúdo fornecidos. Se você selecionar o tipo de conteúdo como estilo, uma das características disponíveis entre cartoon, aquarela, croquis, pintura a óleo ou vintage será aplicada e criará a imagem. Se você selecionar o tipo de conteúdo como pattern ou padronagem, poderá escolher entre camuflagem, xadrez tartan, arabescos, bolinhas ou listras para criar uma imagem que reflita as características da padronagem no prompt. De volta ao gerador de texturas IA, vamos ver como definir o tipo de conteúdo. Selecione a opção Estilo se quiser adicionar um estilo específico a uma imagem de textura IA que deseja criar. Se você selecionar o tipo de conteúdo como opção de estilo, um menu suspenso aparecerá na parte de baixo, onde você poderá selecionar uma opção de estilo detalhada. Neste menu, você pode aplicar as características desejadas da opção de estilo à imagem de textura IA. Selecione o tipo de conteúdo como padronagem se a imagem que você deseja criar tiver um padrão repetido. Em seguida, você pode aplicar as características da padronagem à imagem selecionando a opção de padrão desejada no menu suspenso da parte inferior. Se você deseja criar uma imagem de textura IA sem qualquer efeito de tipo de conteúdo, apenas por meio do tipo de tecido e do prompt, selecione em tipo de conteúdo a opção Nenhum. Na opção Tamanho da padronagem, é possível ajustar o tamanho da repetição criada em 4 níveis. O tamanho de repetição da textura selecionada no tipo de tecido acima será mantido. Se você definir o tamanho da padronagem como 1, o tamanho será criado aleatoriamente próximo de 1024. Se você definir o tamanho da padronagem como 4, o tamanho será gerado aleatoriamente próximo a 4096. Assim, se você definir o tamanho da padronagem como 1 e aplicar a textura criada na roupa, a padronagem se repetirá de forma pequena. Se você aplicar a textura criada definindo o tamanho de padronagem como 4, o padrão se repetirá de forma grande. Vamos então criar uma imagem de textura IA inserindo palavras-chave. Por ora, o texto prompt está disponível para receber comandos apenas em inglês. Depois de terminar de inserir o prompt, clique no botão Gerar. No momento em que a imagem IA é criada, um crédito é deduzido, e enquanto ela é criada, você pode ver a fila de conexão do servidor e o progresso. Clique no botão Aplicar ao terminar de criar a imagem e você poderá ver o resultado na peça 3D antecipadamente, se o tecido já estiver aplicado à roupa. Ao inserir palavras-chave, recomendo listar as palavras em vez de usar longas frases descritivas. Frases longas podem causar distorção na imagem, então use vírgulas para separar as palavras. Para adicionar a este prompt a palavra-chave céu amarelo, insira uma vírgula, um espaço e digite céu amarelo. Vamos ver o resultado clicando no botão Gerar. Se quiser enfatizar certas palavras, use parênteses. As palavras são mais enfatizadas quando usadas entre parênteses. Ao inserir a palavra céu amarelo entre 2 parênteses, você pode ver que o resultado da imagem gerada muda à medida que mais ênfase é dado à palavra-chave amarelo, conforme mostrado. Se você precisar de ajuda ou ideias sobre o prompt, clique no botão aleatório em forma de dado. Com este botão, o tipo de conteúdo e o prompt de texto são preenchidos aleatoriamente, mantendo o tipo de tecido e o tamanho da padronagem definido nas opções acima.
Para gerar tantas imagens novas e diversas quanto possível, o gerador de textura IA mostra resultados diferentes a cada vez, mesmo se você inserir o mesmo prompt. Se quiser alterar seu prompt preservando ao máximo os resultados existentes, você pode clicar no ícone em forma de alfinete. Lembre-se de que os resultados podem diferir dependendo dos prompts adicionais ou modificados. Ao criar texturas com um grande volume de usuários simultâneos, pode levar algum tempo para a geração ser concluída. Nesses casos, você pode utilizar o gerador de texturas IA e realizar outras tarefas durante o tempo de espera. Se o tempo de espera aumentar, você pode minimizar a janela clicando no botão de seta no canto superior direito. Edição vinculada. O último recurso principal que apresentarei é a edição vinculada. A partir da versão 7.3, agora você pode editar linhas vinculadas nos moldes ao mesmo tempo, permitindo trabalhar com mais eficiência. Você pode fazer correções simultâneas utilizando não só o contorno ou linhas internas do molde, mas também as linhas de costura. Vamos aprender mais como usar essa funcionalidade. Primeiro, ensinaremos como usar o molde interno da vista da jaqueta para configurar a edição vinculada quando a linha não tiver costura. Selecione a ferramenta Editar Peça na barra de ferramentas 2D e, em seguida, selecione o segmento de linha que deseja configurar a edição vinculada. Selecionarei a linha de ombro do molde de vista interna. Ao clicar com o botão direito na linha selecionada, poderá ver a opção Vincular linhas na parte inferior. Ao clicar na opção Vincular linhas, você pode ver que a linha selecionada é destacada em azul, e quando você passa o mouse sobre o contorno do molde no qual você deseja vincular, ela é destacada com uma linha pontilhada. Basta clicar na linha correspondente para aplicar o vínculo. Neste momento, a direção na qual a linha de vínculo é definida é determinada dependendo da direção selecionada, como na linha de costura, por exemplo. Portanto, deve ser selecionada com muito cuidado. Escolherei deixar as linhas pontilhadas paralelas. Agora, você pode ver que os dois segmentos vinculados estão conectados por uma linha pontilhada e vinculados por uma seta de duas pontas, no ponto central da linha pontilhada. Agora vamos verificar como as linhas vinculadas são modificadas simultaneamente. Com a ferramenta Editar Peça selecionada, vamos editar os pontos da linha de ombro vinculada. Como você pode ver, tanto o ponto do molde de vista como o do molde frontal se movem juntos. Neste caso, você pode ver que a linha que está vinculada não está costurada, e os comprimentos das duas linhas vinculadas são diferentes. Agora vamos editar usando a ferramenta Editar Vínculo. Você pode verificar as subferramentas pressionando e segurando a ferramenta Editar Peça na barra de ferramentas 2D. Agora escolhemos a opção Editar Vínculo. Em seguida, selecione a linha vinculada que deseja editar e clique com o botão direito na linha vinculada para ver as opções de edição. Na primeira opção, podemos desvincular a linha vinculada usando a função Desvincular na parte superior. Clicar na opção Inverter direção altera a direção na qual a linha vinculada é modificada. Neste momento, a seta na linha pontilhada aparece em apenas uma direção, para que você possa distinguir a direção vinculada. Por exemplo, se o ponto selecionado se mover para baixo, o ponto na mesma linha vinculada será modificado para baixo na mesma direção. Entretanto, com a opção Inverter direção selecionada, quando o ponto selecionado for movido para baixo, o ponto na linha vinculada será modificado na direção oposta, para cima. A opção de inverter direção também pode ser definida no editor de propriedades à direita. A opção final é adicionar costura ao vínculo. Esta opção fica visível somente quando as linhas de link estão definidas como linhas sem costura, e você pode costurar linhas vinculadas automaticamente clicando nesta opção.
Se você mover o ponto final do vínculo das linhas com a função Editar Vínculo selecionada, você poderá modificar a medida das linhas de vínculo. Se você verificar com a ferramenta Editar Costura, poderá ver que a medida da linha de costura definida de acordo com a linha de vínculo também foi modificada automaticamente para corresponder ao vínculo. As linhas de vínculo são atualmente definidas em segmento de linha, portanto podem ser usadas quando você precisar vincular apenas uma parte do segmento de linha, como ao usar a ferramenta de costura livre. Também é possível vincular vários segmentos de linha a um único segmento de linha. Selecione a ferramenta Editar Peça na barra de ferramentas 2D, selecione o segmento de linha inicial, clique com o botão direito no segmento de linha e clique na opção Vincular linhas. Em seguida, segurando a tecla Shift, clique no primeiro segmento de linha para vincular, mantenha ainda pressionada a tecla Shift no teclado e selecione os demais segmentos de linha para vincular. Como você pode ver, 2 segmentos de linha foram vinculados a um segmento de linha, e quando um dos segmentos de linha é modificado, os 2 outros segmentos vinculados são modificados ao mesmo tempo. Esta função pode ser útil em situações onde vários moldes do mesmo tamanho são costurados repetidamente. Se a linha que você deseja vincular já tiver linhas de costura aplicadas, você poderá vincular as linhas mais facilmente utilizando a ferramenta Editar Costura. Primeiro, selecione a ferramenta Editar Costura na barra de ferramentas 2D e, em seguida, clique com o botão direito na linha de costura a ser vinculada e selecione a opção Vincular linhas. Você pode ver que agora as linhas de costura estão vinculadas. Ainda com a ferramenta Editar Costura selecionada, clique com o botão direito no segmento de linha onde a linha de vínculo está definida e você pode clicar na opção Desvincular linha para remover o vínculo. Outro detalhe a ter em mente é que se uma linha de costura for excluída de uma linha vinculada, o vínculo dessa linha será liberado automaticamente. Ao criar um molde com a ferramenta Traçar, todos os segmentos de linha podem ser criados automaticamente vinculados. Selecione a ferramenta Traçar na barra de ferramentas 2D. Vamos traçar as linhas que fazem parte do molde de revel das costas da jaqueta como um molde único. Ao finalizar a seleção de todas as linhas, clique com o botão direito no segmento de linha selecionado para ver a opção Traçar como uma peça com um vínculo. Ao clicar nesta opção, o molde será destacado e basta clicar na área de trabalho 2D para criá-lo. Agora você pode ver que o molde criado está vinculado com uma linha pontilhada. O processo mais eficiente para configurar essa função é primeiro criar os moldes das roupas como anteriormente, organizá-los na janela 2D, costurá-los e então simular. Depois desse processo, pode-se utilizar as múltiplas linhas de costura pré-estabelecidas para aplicar os vínculos. Trabalhar nesta ordem pode agilizar bastante o processo de configuração. Anteriormente, a edição de moldes diferentes só era possível molde por molde. Agora, com a funcionalidade de edição vinculada, é possível encurtar o tempo de edições, evitando o duplo trabalho. Tente usar a função de vincular linhas para editar seus moldes de forma mais ágil. Interface do usuário. Mostrar e ocultar a cor da camada. A partir dessa versão, a função de camadas foi aprimorada para mostrar e ocultar camadas, assim como as funcionalidades congelar, fortalecer e solidificar. Para começar, vamos configurar uma camada nos moldes. A camada é um recurso que permite simular facilmente quando moldes ou roupas devem se sobrepor, definindo o que deve estar acima e o que deve estar abaixo. Então vamos lá. Selecione o molde desejado e vá para o editor de propriedades. Para fazer com que o molde selecionado fique acima dos outros, definiremos o valor da camada como 1. Você pode verificar na janela 3D que a cor da camada está definida como verde neon.
Para desativar a configuração Mostrar cor da camada, clique com o botão direito no fundo da janela 3D, selecione o menu Mostrar e ocultar cor e escolha a opção Ocultar camada, e a visualização da cor da camada será ocultada. Se você quiser ativar a cor da camada novamente, clique com o botão direito no fundo da janela 3D, da mesma forma selecione o menu Mostrar Ocultar e escolha a opção Mostrar camada para ativar a cor novamente. 2D. Editar peça. Igualar medida. A partir da versão 7.3, você pode facilmente igualar o comprimento de dois segmentos que são costurados juntos e possuem medidas diferentes para a mesma medida. Esta nova função de igualar medida permite selecionar duas linhas que serão costuradas juntas e alterar o comprimento para que os dois segmentos tenham a mesma medida. Vamos usar essa funcionalidade para corrigir os moldes de um vestido que está com as costuras laterais franzidas, pois a linha lateral da frente e lateral costas, que são costuradas juntas, estão com comprimentos diferentes. Para iniciar, selecione a ferramenta Editar peça na barra de ferramentas 2D. Em seguida, selecione as duas linhas da lateral dos moldes frente e costas, segurando a tecla Shift. Você pode ver que as linhas têm comprimentos diferentes, 646,9 mm e 604,8 mm, respectivamente. Agora eu vou clicar com o botão direito sobre a linha selecionada, selecione a opção Matchup ou Conferir, que permite conferir linhas, e dentro do menu à direita, selecione a última opção Igualar medida. Em seguida, a janela pop-up Igualar medida irá aparecer. Nesta janela pop-up, você pode escolher qual dos dois segmentos de linha selecionados deseja alterar, definindo na opção Igualar para. Aqui, se você definir como menor, poderá ver numericamente na janela 2D que o comprimento das duas linhas muda para a medida menor entre as medidas dos segmentos selecionados. Além disso, um ícone de seta é exibido na linha que está sendo alterada. Se você olhar abaixo na área Medida, poderá ver que o comprimento do segmento de linha menor é exibido. A seguir, o item Direção permite definir a direção no qual o comprimento do segmento de linha irá reduzir ou aumentar. O princípio de funcionamento é o mesmo da função de alterar comprimento. Se você selecionar Início, o comprimento do segmento de linha muda a partir do ponto inicial, e a direção da mudança é indicada por uma seta amarela no segmento de linha alterado. Se você selecionar Centro, o comprimento será alterado para distribuir a alteração para ambos os lados uniformemente. E ao selecionarmos Fim, o comprimento muda a partir do ponto final e uma seta também indica a região da mudança. Neste caso, vou selecionar Início e clicar no botão OK. Você pode ver as alterações imediatamente na janela 2D e usar a ferramenta Simulação para verificar os resultados do ajuste também na janela 3D. Essa funcionalidade pode ser usada para modificar linhas conectadas por costura, mas também pode ser usada para moldes que possuem duas camadas, como por exemplo um colarinho. Se você observar o molde de colarinho, ele é composto por duas camadas, pois foi usada a função de clone de camada. Selecione então a ferramenta Editar peça. Em seguida, selecione a linha superior do pé de gola, onde a gola é costurada, e selecione a linha inferior da gola, segurando a tecla Shift. Em seguida, clique com o botão direito e selecione Conferir, Igualar medida. Desta vez, selecione Menor para ajustar os segmentos para a menor medida e, em Direção, selecione Início. Na janela 2D, você pode ver que a medida dos dois moldes do clone de camada da gola mudam simultaneamente. Clique no botão OK para aplicar a alteração. Em seguida, clique no botão Simulação para ver a alteração na janela 3D. Selecionar todos os moldes costurados.
A partir desta versão, agora é possível selecionar moldes que tenham uma relação de costura direta ou indireta. Desta forma, mesmo tendo diversas peças de roupa em um mesmo arquivo de projeto, como neste caso tenho aqui na tela, você pode selecionar de uma só vez todos os moldes de uma mesma peça de roupa através da seleção por relação de costura. Selecione a ferramenta Transformar Peça na barra de ferramentas 2D. Em seguida, clico sobre o molde da frente do moletom e dou um clique com o botão direito sobre o molde na janela 2D. Um menu pop-up aparecerá e, em seguida, clique na opção Selecionar todos costurados na parte superior da lista. Todos os moldes conectados diretamente ou indiretamente por costura ao molde de frente selecionado serão selecionados também, facilitando a seleção de uma peça de roupa completa, tanto na janela 2D como 3D. Essa funcionalidade também possui um atalho de teclado. Basta você selecionar o molde que deseja e utilizar o atalho Ctrl+Alt+A para selecionar todos os moldes costurados a este clicado. Além disso, você também pode selecionar todos os moldes costurados clicando 2 vezes com o botão esquerdo em um molde específico na janela 2D ou na janela 3D. Você também pode selecionar 2 peças de roupa ao mesmo tempo, clicando 2 vezes em um outro molde enquanto mantém pressionado a tecla Shift no teclado. Ao trabalhar em projetos que incluem uma variedade de peças de roupa no mesmo arquivo, agora ficou muito mais fácil selecionar cada peça individualmente ou em conjunto. Capacidade de vincular pesponto e franzido com as propriedades de costura. A partir da versão 7.3, o pesponto e o franzido agora podem ser aplicados a uma linha de costura de uma só vez no editor de propriedades de linha de costura. Essas propriedades de costura agora também podem ser salvas como uma extensão de uma só vez, tornando mais conveniente a aplicação de costuras de um mesmo estilo. Primeiro, selecione a ferramenta Editar Costura na barra de ferramentas 2D. Em seguida, selecione a linha de costura do centro-frente para modificá-la. Você pode ver que novas opções de pesponto e franzido foram adicionadas ao editor de propriedades de costura. Vamos clicar na opção Pesponto para ativá-la. Em seguida, as propriedades detalhadas necessárias para aplicar o pesponto à linha de costura aparecerão na parte inferior. As opções são as mesmas de quando aplicadas diretamente à linha de costura, usando a ferramenta Pesponto de linha de costura já existente. Quando você clica na opção Pesponto, o último pesponto selecionado no navegador de objetos é aplicado automaticamente e você pode alterá-lo para o estilo de pesponto desejado, clicando no ícone suspenso à direita. Neste momento, o estilo de pesponto incluído no menu suspenso é o mesmo da lista de pespontos registrada no navegador de objetos. Modificações relacionadas ao estilo de pesponto podem ser feitas no editor de propriedades que aparece após selecionar o pesponto no navegador de objetos, como já acontecia antes. A seguir, vamos aplicar o franzido na mesma linha de costura para torná-la mais realista. Selecione a opção Franzido logo abaixo para ativá-lo. O franzido, assim como o pesponto, aplica automaticamente o último estilo de franzido selecionado no navegador de objetos e pode ser alterado clicando no ícone suspenso. Você pode usar as opções Estender, Offset e Colocação para ajustar a posição da aplicação e o espaçamento do franzido. Você pode incluir as duas opções em uma linha de costura, onde tanto o pesponto quanto o franzido são usados, como eu fiz, mas tente sempre aplicar cada opção conforme necessário. A seguir, vamos salvar a propriedade de costura modificada como uma extensão. A extensão pode ser salva como um arquivo .ssp, incluindo todos os valores do editor de propriedades de costura, como o tipo de linha de costura, ângulo e tensão, assim como o pesponto e franzido que foram aplicados adicionalmente. Clique no botão Salvar no canto superior direito do editor de propriedades. Após selecionar um caminho para salvar, clique no botão Salvar.
Agora vamos aplicar o arquivo SSP salvo a uma linha de costura. Primeiro, selecione a ferramenta Editar Costura na barra de ferramentas 2D e selecione a linha de costura a ser aplicada. Neste momento, não apenas uma linha de costura, mas também múltiplas linhas de costura podem ser selecionadas de uma só vez, pressionando a tecla Shift no teclado. E, em seguida, clique no botão Abrir no editor de propriedades para carregar e aplicar o arquivo SSP salvo. Você pode ver o resultado refletido imediatamente nas janelas 3D e 2D. Mesmo que você não vá para a janela de propriedades, você também pode aplicá-lo arrastando e soltando o arquivo SSP e colocando-o na linha de costura, assim como outros arquivos de extensão existentes. Linhas guia. Caixa de precisão para que as linhas guia possam ser movimentadas ou posicionadas com alta precisão. A partir desta versão, há uma atualização que permite inserir valores numéricos precisos ao criar linhas guia na janela 2D. Esse aprimoramento torna muito mais conveniente o trabalho de traçar moldes e marcar posições, especialmente ao adicionar bolsos ou gráficos. Para criar linhas guia, ative no menu de visualização vertical 2D a exibição do item Mostrar régua. Em seguida, selecione a ferramenta Transformar peça e clique na régua superior e arraste para baixo para criar uma linha guia. Você pode clicar com o botão direito na linha guia para verificar as opções atualizadas. Uma nova opção chamada Offset de linha guia foi adicionada. Semelhante à criação de offset de linhas internas, você pode definir numericamente a quantidade e a distância de novas linhas guia, com base em uma linha guia específica, para traçar linhas guia paralelas a esta. Nas versões anteriores, você só podia bloquear todas as linhas guia clicando no ícone Travar linha guia, na barra de visualização vertical da janela 2D. A partir dessa versão, você pode clicar com o botão direito e usar o menu Travar linha guia em linhas guia individuais, permitindo bloqueá-las separadamente. Agora, você pode mover as linhas guia existentes por valores numéricos específicos. Selecione a linha guia que deseja mover, arraste-a na direção desejada e clique com o botão direito para abrir a janela pop-up Distância movida. Você pode ajustar a distância a partir da posição original. A opção Distância movida mostra a distância que uma linha guia selecionada se moveu de sua posição original quando você a arrastou. Você pode digitar o valor numérico para posicionar com precisão a linha guia onde desejar. A opção Posição atual do eixo X ou Y permite posicionar linhas guia com base nas coordenadas da janela 2D. Se quiser mover uma linha guia a uma distância específica de sua posição atual, você pode inserir o valor na opção Posição. Por exemplo, se você moveu 386,1 mm, mas deseja voltar 15 mm, você pode inserir 15 no campo Baixo, em vez de calculá-lo com base no valor distância movida. Clonar como peça com costura. A partir desta versão, foi adicionado um recurso Clonar como peça com costura, possibilitando a costura automática ao clonar formas internas ou linhas internas contínuas como um molde. Vamos ver como criar bolsos e etiquetas usando o recurso Clonar como peça com costura. Para criar um bolso, comece traçando as linhas de base do bolso. Selecione a ferramenta Traçar, segure a tecla Shift, clique nas linhas de base do bolso e pressione Enter. Essa ação traça as linhas selecionadas como linhas internas. Em seguida, selecione a ferramenta Editar Peça para selecionar as linhas a serem clonadas e que serão costuradas automaticamente. Certifique-se de manter pressionada a tecla Shift ao fazer sua seleção. Observe que este recurso não pode ser aplicado se os segmentos selecionados não forem contínuos. Após selecionar os segmentos de linha contínua, clique com o botão direito sobre eles
e selecione a opção Clonar como peça com costura. Será criado um molde de bolso conectado automaticamente aos pontos inicial e final dos segmentos selecionados para fechar a forma. Em seguida, clique no local desejado na janela 2D para clonar o molde com costura automática. Na janela 3D, clique com o botão direito no molde costurado e escolha a opção Superimpose para um posicionamento rápido. Desta forma, você pode criar e posicionar rapidamente moldes de bolso. Em casos como patches e etiquetas, que possuem todo o contorno costurado na peça, você pode usar a ferramenta Transformar Peça para selecionar formas internas e depois usar a opção Clonar como peça com costura para duplicar o molde com todas as linhas internas costuradas ao contorno do molde. Da mesma forma, na janela 3D, clique com o botão direito sobre o molde para posicioná-lo rapidamente, selecionando a opção Superimpose. Este método é muito útil para criar rapidamente etiquetas e patches. Pin – capacidade de selecionar pin na janela 2D. Agora vamos ver atualizações sobre o recurso Pin. A partir desta versão, você pode selecionar pins também na janela 2D. Quando os pins criados na janela 3D são ocultados, você pode selecioná-los facilmente pela janela 2D. Nos moldes 2D, você pode identificar os pins como pontos vermelhos. Pode ser muito difícil conseguir localizar um pin apenas na janela 3D, portanto, para tornar visíveis os pins ocultos, selecione a ferramenta Pin Caixa na barra de ferramenta 3D e, em seguida, selecione o pin na janela 2D. Quando você seleciona um pin na visualização 2D, o pin correspondente é iluminado na janela 3D e sua localização é exibida pelo gizmo. Se você deseja excluir o pin selecionado, clique com o botão direito e selecione Excluir pin selecionado. Se o pin selecionado foi criado usando a ferramenta Pin Caixa ou Pin Laço, mesmo que você selecione apenas um pin na visualização 2D, todos os pins criados com a ferramenta Pin Caixa serão selecionados. Pence – Snap na linha central ao mover o ponto de pence. A seguir, temos uma atualização na funcionalidade de pence. A partir dessa versão, quando você move o ponto central de uma pence pressionando a tecla Ctrl, uma linha guia será exibida na direção da inclinação da linha central da pence, para ajudar a manter a inclinação original. Vamos ver como usar essa função em um molde. Selecione a ferramenta Editar Peça e clique e arraste o ponto central da pence. Se você mantiver pressionada a tecla Ctrl enquanto arrasta, notará que uma linha guia aparecerá na direção da inclinação da linha central da pence. Quando você move um ponto ao longo da linha guia, o ponto automaticamente se ajusta à linha. Pence – adicionar pontos de curva ao usar forma da pence. Vamos ver mais uma melhoria relacionada à pence. Anteriormente, ao usar a opção Forma da Pence, os pontos da curva eram limitados em 3 pontos, dificultando o ajuste da curva conforme necessário. A partir da versão 7.3, agora você pode adicionar quantos pontos de curva desejar, tendo mais liberdade para ajustar a curva. Primeiro, selecione a ferramenta Editar Peça na barra de ferramentas 2D e, a seguir, clique com o botão direito no ponto onde deseja criar uma pence. Selecione a opção Adicionar pence ou Adicionar pence com volume. Na janela Pence, com a opção Forma da Pence selecionada, clique no botão OK. Agora você pode ver a linha guia de forma de pence. Passe o mouse sobre a linha guia. Um ponto de curva aparecerá acima do segmento de linha, dando uma prévia de onde aplicar o ponto de curva. Agora adicione o ponto da curva, clicando onde deseja aplicar o ponto da curva, e, como antes, clique e arraste para ajustar a curvatura do segmento conforme desejado. Ao finalizar, pressione a tecla Enter. Esta melhoria do recurso Forma da Pence te oferece a liberdade de ajustar a curvatura como precisar.
Avatar. Criar traje de base adequado. A partir da versão 7.3, a função de criação de traje de base está disponível. Foi adicionada uma nova aba no editor de avatar, o traje de base, que antes era apenas criado automaticamente ao carregar um novo avatar. Agora também pode ser criado manualmente. Com isso, funções que estavam disponíveis apenas para avatares adultos em formato humano, agora podem ser usadas para vários tipos de avatares, com braços e pernas. Esta função cria um modelo de traje base para avatares personalizados, para que seja possível o ajuste automático dos tamanhos de roupa por meio da ferramenta de gradação automática, tornando possível que a roupa sirva em avatares de vários tamanhos e formas diferentes. Ao usar essa função, você pode ajustar automaticamente uma vestimenta para caber no seu avatar personalizado, sem ter que fazer a gradação dos moldes manualmente. Agora vamos criar um traje de base através de um exemplo. Para usar a função traje de base, você deve primeiro carregar um arquivo de avatar com uma extensão AVT, FBX ou OBJ. Quando você clica em Avatar, Editor de Avatar, na barra do menu principal na parte superior, você pode acessar a função clicando na guia Traje de Base na parte superior. É importante ter em mente que, se o seu avatar estiver usando uma roupa, o traje de base não poderá ser aplicado. Se uma roupa já estiver carregada no arquivo do projeto, uma janela de aviso aparecerá e você poderá prosseguir para a próxima etapa, salvando o arquivo ou o excluindo. Ao clicar na guia Traje de Base, a janela 3D automaticamente entra no modo da ferramenta de medição básica de circunferência. O traje de base pode ser aplicado através de dois métodos, a criação manual e a criação automática. Primeiro, vamos criar um traje de base manualmente. Para criá-lo, você deve definir diretamente a linha do perímetro de cada região na janela 3D para reconhecer a circunferência de cada parte do avatar carregado. As linhas de circunferência são divididas em parte superior do corpo e parte inferior do corpo. Basta criar uma linha de circunferência para cada área em ordem, começando no meio do pescoço da parte superior do corpo. Para itens que já foram criados, o ícone de verificação à esquerda, próximo ao texto, fica azul e o texto muda para branco em negrito. Ele passará automaticamente para o próximo item criado e o texto do próximo item a preencher mudará para azul. Se o avatar for simétrico, terá a opção no canto superior direito Criar fita simétrica, a partir do item Cava até o item Tornozelo, onde os lados esquerdo e direito serão criados simetricamente. Quando uma linha de circunferência perímetro for criada do lado esquerdo, por exemplo, outra do lado direito é aplicada simetricamente. Nas áreas onde a criação é concluída, um molde fantasma é exibido ao redor do avatar na janela 3D, e quando todas as linhas de perímetro são criadas, o botão Drapear Traje de Base no canto inferior direito é ativado. Ao clicar no botão Drapear Traje de Base, o molde de traje de base é simulado sobre o corpo do avatar. Depois de verificar se há algum problema, o processo é concluído. Se você deseja criar um traje de base para um avatar de forma humana, a criação automática pode ser mais eficaz do que a criação manual. Clique no botão Criação Automática de Traje de Base no canto superior direito da guia Traje de Base. Após a criação automática, assim como na criação manual, clique no botão Drapear Traje de Base na parte inferior para simular o molde do traje e adicioná-lo ao avatar. Depois de vesti-lo, você deve verificar se há algum problema antes que o processo de criação do traje seja concluído. Caso você erre na criação de qualquer linha de perímetro, selecione o item na lista e clique no botão Deletar, localizado no centro do canto superior direito. Dessa forma, você pode excluir a linha e criá-la novamente.
Você também pode excluí-lo clicando com o botão direito sobre algum nome da lista e selecionar a opção Deletar. Após a modificação, clique no botão Drapear traje de base para simular o molde do traje e usá-lo em seu avatar. Existe um botão Redefinir à direita do botão Deletar. Ao clicar sobre ele, uma janela de aviso aparecerá, informando que todas as linhas desenhadas serão deletadas. À direita da tecla Redefinir, você pode clicar no botão Salvar para salvar o avatar junto com o traje de base, criado como um arquivo AVT. Se você fechar completamente o Clo e abrir o arquivo de avatar salvo, poderá usar o traje de base como foi salvo pela última vez. Para carregar e testar a avatar Juju, crie um novo arquivo de projeto e carregue a avatar Juju salva. Em seguida, adicione um arquivo de vestimenta existente de um tamanho diferente e clique na ferramenta Gradação Automática na barra de ferramentas 2D. Após verificar as configurações e clicar no botão OK, a vestimenta carregada será ajustada. Ela é graduada e posicionada automaticamente, e assim que você simular, verá que está vestindo perfeitamente. Acessório: melhorias na interface do usuário. A partir dessa versão, o método de registro e a janela de registrar acessório foram atualizados para facilitar o cadastro. Primeiramente, para cadastrar um acessório, você deve carregar o avatar Clo que corresponde ao acessório que deseja cadastrar. Como criei acessórios para o avatar Clo feminino, trouxe a avatar do Clo Mia. Quando você clica em Avatar, Registrar acessório, na barra de menu principal na parte superior, a janela Registrar acessório será aberta conforme mostrado. Opções foram adicionadas e alteradas em comparação com a janela anterior. Vamos ver cada item em ordem de cima para baixo. O item Tipo de acessório se manteve o mesmo, onde você pode selecionar o tipo de acessório para registrar no menu suspenso. Ao selecionar Sapatos, temos uma opção adicional onde é possível selecionar baixo e alto para o tipo de sapato. A seguir, você pode ver que um novo item de objeto foi adicionado. Os arquivos acessórios podem ser carregados da mesma forma que antes, pressionando o botão Abrir à direita e selecionando-os no caminho onde os arquivos de extensão suportados foram salvos. Anteriormente, apenas arquivos FBX eram suportados, mas a partir dessa versão, arquivos OBJ e DAE agora também podem ser registrados como acessórios. Além disso, novas opções de conversão de escala e eixo foram adicionadas. Anteriormente, ao registrar um arquivo criado em outro software 3D, se a posição, tamanho ou eixo não correspondesse, era necessário voltar ao software criado, fazer as correções e registrar novamente. A partir dessa versão, foi aprimorado para que o tamanho e o eixo possam ser modificados diretamente no Clo, mesmo que seja um arquivo de acessório criado por outro software. Quando você carrega um acessório, ele é imediatamente exibido como uma visualização na janela 3D. Ao clicar no acessório correspondente, um gizmo aparece e você pode modificar imediatamente a posição e o ângulo em que o acessório será anexado ao avatar através desse gizmo. A partir dessa versão, se você selecionar sapatos e brincos no tipo de acessório, aparecerá na janela de opções a opção Criação Espelhada. Com esta opção, mesmo que existam apenas acessórios no lado esquerdo ou direito, o lado oposto é criado automaticamente com base na pelve do avatar. Um item de thumbnail também foi adicionado na parte inferior. A partir dessa versão, ao cadastrar um arquivo de acessório, a opção padrão da imagem de thumbnail é definida como alto, e a visualização definida para cada tipo de acessório é exibida automaticamente. Você também pode clicar na opção Customizado do menu suspenso para registrar uma imagem de thumbnail personalizada. Após concluir todas as configurações, clique no botão Salvar na parte inferior, selecione o caminho que deseja e clique no botão Salvar.
Após salvo, você poderá ver imediatamente que o acessório foi aplicado ao avatar na janela 3D. Além disso, a partir dessa versão, não apenas acessórios confeccionados em formato OBJ e FBX, mas também acessórios confeccionados com moldes 2D no CLO podem ser registrados diretamente como acessórios. Se você criou um acessório usando um molde 2D no CLO, você pode registrá-lo como um arquivo de acessório de duas maneiras. O primeiro método é igual ao registro de arquivos de acessórios OBJ e FBX. Clique em Avatar e Registrar acessório dentro do menu principal. A janela Registrar acessório aparece e quando você clica no ícone suspenso à direita do item Objeto, aparecerá a opção Moldes. Em seguida, todos os itens de moldes atualmente presentes na janela 2D do CLO são listados por nome de molde. Você pode selecionar ou excluir o molde que deseja utilizar e registrá-lo como acessório do tipo conjunto. Assim como cadastrar arquivos de acessório OBJ e FBX, ao selecionar sapatos ou brinco no tipo de acessório, o item Criação Espelhada aparece e você pode criar uma cópia simétrica do lado oposto. Após concluir as configurações da miniatura, clique no botão Salvar e salve-a na pasta desejada. Os moldes da janela 2D desaparecerão e apenas os acessórios cadastrados serão exibidos junto com o avatar na janela 3D. O segundo método é selecionar todos os moldes a serem registrados como acessório na janela 3D ou 2D e, em seguida, clicar com o botão direito no molde selecionado na janela 3D. Ao clicar em Converter para acessório de avatar no menu do botão direito que aparece, a janela de registro de acessório irá aparecer. Os moldes selecionados na janela 3D ou 2D são exibidos como selecionados no item Objeto. Para o restante do processo, você pode definir o tipo de acessório e a miniatura da mesma forma e salvá-lo no caminho desejado. Conversão automática para avatares DAS 3D. A partir da versão 7.3, os avatares criados em DAS 3D são compatíveis com o CLO, sendo possível convertê-los em avatares CLO de forma mais conveniente. O método de utilização dessa função é o mesmo que usar a conversão automática para avatar já existente. Clique no menu superior principal, selecione Avatar, Conversão automática para avatar, para abrir a janela de conversão automática. Em seguida, clique no botão Arquivo à direita de Arquivo de corpo 3D, para carregar o arquivo FBX extraído do DAS. Apenas arquivos exportados do DAS 3D com a extensão FBX, que incluem rigging, são suportados. Durante o processo de carregamento do avatar, ele é automaticamente reconhecido como um arquivo DAS. Na versão 7.3, as versões Genesis 8 e 8.1 do avatar DAS e o gênero são automaticamente reconhecidos. Depois de carregar o FBX do DAS, converta-o e selecione as opções. Se cabelo e sapatos forem incluídos ao exportar um arquivo de DAS para FBX, eles serão reconhecidos automaticamente sem nenhum trabalho adicional, quando importado através dessa função de conversão automática para avatar. E o corpo, sapato e cabelos do avatar serão convertidos separadamente. Cabelos e sapatos convertidos podem ser salvos separados especificando o caminho da pasta desejada no item Salvar caminho, e assim podem ser usados para qualquer avatar DAS com a mesma versão, gênero e opções de conversão do Genesis. Por fim, após selecionar todas as opções, clique no botão Converter para prosseguir com a conversão e você poderá utilizar o avatar finalizado. Consulte o manual do site do CLO para condições de compatibilidade detalhadas. Aproveite os recursos aprimorados e converta seu avatar personalizado no CLO. No futuro, teremos melhorias graduais para que avatares mais diversos possam ser convertidos diretamente no CLO.
Simulação de corpo maleável para avatares convertidos. A seguir, temos melhorias e atualizações relacionadas ao corpo maleável. A partir da versão 7.3, a simulação de corpo maleável agora pode ser aplicada a avatares convertidos. Além dos avatares DAS que possuem compatibilidade de conversão, a função de corpo maleável também pode ser aplicada a avatares criados em software externo quando convertidos por meio da função Conversão Automática para Avatar. Nesta versão, só pode ser aplicado a avatares convertidos para opções de estilo de pele Claw e tamanho editável, excluindo apenas o rigging. Agora vamos converter o avatar DAS, que anteriormente foi convertido automaticamente para um tamanho editável, e depois aplicar a simulação de corpo maleável. O método de aplicação é o mesmo de aplicar simulação de corpo maleável a um avatar Claw. Clicando sobre o avatar convertido, ativa a opção Simulação de corpo maleável no editor de propriedades à direita, sendo possível ajustar o valor de rigidez do corpo maleável. Você pode ver que um ícone foi adicionado na parte inferior da janela 3D, indicando que a simulação de corpo maleável foi aplicada. Adicionar gravação de animação ao recurso de corpo maleável. A partir desta versão, a animação agora pode ser aplicada aos corpos maleáveis. Em versões anteriores, a gravação de animação não era suportada quando a simulação de corpo maleável era aplicada. A partir da versão 7.3, agora é possível gravar o avatar vestindo uma peça de vestuário no modo de animação após ter selecionado a simulação de corpo maleável. Após gravar o movimento, você pode verificar o estado aplicado do corpo maleável através da reprodução da animação. E até mesmo a renderização agora é possível. Experimente usar a função corpo maleável na produção de seu vídeo. Melhoria do método de visualização de edição das juntas. A seguir apresentamos as melhorias e atualizações de extensões relacionadas ao avatar. Várias melhorias foram feitas para facilitar a modificação do Avatar Joint. Primeiro, para avatares que possuem juntas, vá no menu vertical no lado esquerdo da janela 3D para visualizar as juntas. Em seguida, consigo visualizar as juntas através de mostrar Avatar Joints. Na versão anterior, ao editar uma junta, se o avatar estivesse vestido, o avatar e as peças de roupa ficavam translúcidos. A partir desta versão, o avatar e as peças são exibidos mantendo sua textura e transparência originais e a interface foi alterada para mostrar as juntas por cima do avatar e das peças de roupa, para que as juntas do avatar não sejam sobrepostas pela superfície da roupa e da textura do avatar. Isto torna o trabalho muito mais prático, pois você não precisa ativar e desativar repetidamente a visualização no display para verificar a junta modificada. Escala FBX. Avatar. Nas versões anteriores, a escala dos objetos podia ser alterada apenas para arquivos OBJ. A partir desta versão, ao carregar um avatar de extensões externas, a escala existente pode ser alterada também para arquivos FBX, OpenColada, GLTF e Alembic. Após carregar o arquivo com a extensão correspondente, quando selecionado com a ferramenta Selecionar Mover na janela 3D, um ícone de escala é adicionado no canto superior direito do gizmo. Quando você seleciona o ícone de escala, o gizmo aparece e você pode ajustar o tamanho de cada eixo. É possível também diminuir o zoom. Além disso, no editor de propriedades à direita, você pode ver que um item chamado Escala Local foi adicionado na lista de especificação. Você pode ajustar o tamanho de cada eixo X, Y e Z, mantendo a proporção do objeto. Para avatares conjuntas, o tamanho pode ser modificado usando o gizmo que aparece quando você clica na junta roxa na parte inferior, onde você pode selecionar todas as juntas na visualização de Avatar Joints. Além disso, o item de escala no editor de propriedades não é expresso em unidades específicas,
mas exibido como um múltiplo do tamanho original do avatar. Somente a junta fica maior, então é necessário verificar. Observe que para os avatares básicos do Clo, é difícil alterar a escala usando esta função por compatibilidade com o editor de avatar. Importar, exportar FBX com múltiplos avatares. Até a versão anterior, se houvesse vários avatares juntos no projeto, apenas um único avatar poderia ser exportado ao exportar como um arquivo FBX. A partir desta versão, a função foi aprimorada para que todos os avatares na janela 3D possam ser exportados de uma única vez. Ao clicar em Arquivo, Exportar, FBX, na janela do menu superior, a janela Exportar FBX aparecerá. Se você clicar na seta à direita com Selecionar avatares na parte superior marcada, todos os avatares mostrados na janela 3D serão listados. Anteriormente, apenas um avatar poderia ser selecionado, mas agora são possíveis seleções múltiplas. Selecione todos os avatares desejados e clique no botão OK na parte inferior para exportá-los no formato FBX. Conversão eixos FBX. E a partir desta versão, ao carregar o formato FBX, agora é possível o ajuste de eixo, que antes só era possível ao carregar o formato OBJ. Ao clicar em Arquivo, Importar, FBX na janela do menu superior, a janela de importação FBX aparecerá. Selecione o tipo de objeto dentre as opções. Ao carregar como avatar ou acessório, um item de conversão de eixo foi adicionado. Você pode alterar diretamente os eixos X, Y e Z. Mapas de vestibilidade. Pressão do vestuário no avatar. A seguinte atualização é sobre os mapas de vestibilidade 3D. Nos mapas de vestibilidade existentes, apenas a localização do ponto de contato entre a vestimenta e o avatar poderia ser visualizada através do mapa Mostrar pontos de pressão. A partir desta versão, o mapa Pontos de Pressão foi atualizado para Mapa de Pressão, permitindo verificar a pressão que o vestuário exerce sobre o corpo do avatar. Para ativar o mapa de pressão, selecione os mapas de vestibilidade no menu vertical da janela 3D e então selecione Mapa de Pressão. Caso a simulação não seja aplicada corretamente, o mapa de pressão não será exibido. Atualmente, o mapa de pressão está disponível apenas no modo de simulação normal e prova. Para verificar o mapa de pressão com propriedades físicas precisas, selecione o modo de simulação de prova, tecido preciso, e clique no botão de simulação. A superfície do material muda para translúcida para que você possa ver facilmente qual parte do avatar está recebendo pressão. Ao mesmo tempo, o grau de pressão do avatar sobre o traje é indicado pela cor. Para aumentar a pressão no avatar, vamos alterar a taxa de encolhimento da roupa para 50% e simular. Você pode ver que conforme a peça fica menor, a pressão sobre o avatar aumenta. Se você quiser saber o valor exato da pressão em uma peça específica, clique na parte da peça na janela 3D. Um número será exibido no ponto em que você clicou. Você pode editar as propriedades do mapa de pressão para configurar detalhadamente a pressão de acordo com a cor. Clique no menu principal, Preferências, Fit Properties. Você pode ver que a guia Pressão foi adicionada. Você pode exibir a cor desejada na janela 3D de acordo com o valor definido. Ao verificar o caimento de peças justas, use o mapa de pressão atualizado para verificar a quantidade de pressão que seu avatar está sofrendo. Modo Editor Novo Colorway. Esta é uma melhoria no editor Colorway. Esse é um recurso que muitos estavam esperando. A partir da versão 7.3,
os itens do editor de Colorway foram aprimorados para serem gerenciados por estilo para cada variante de cor. Explicaremos agora como você pode utilizar o editor Colorway aprimorado. Antes da versão 7.3, ao editar o item selecionado no editor Colorway, a conexão era feita apenas com base no material. Porém, após esta atualização, os itens utilizados em cada modelo de cada Colorway são salvos individualmente, permitindo que não apenas o material, mas também a propriedade física do item seja configurada para cada Colorway. Não apenas o tecido, mas também todos os itens no navegador podem ser aplicados individualmente no editor Colorway. Adicione o tecido desejado da biblioteca à guia tecido do navegador. E se você aplicá-lo arrastando e soltando no primeiro tecido do segundo Colorway, não apenas o material do tecido, mas também a propriedade física será aplicada novamente, ao contrário de antes. Desta forma, cada Colorway diferente pode agora ter seu próprio material e propriedade física. A seguir, vamos aplicar gráficos também. Primeiro, adicionaremos 2 estilos de gráficos ao navegador, selecionando o botão Adicionar e definiremos cada modelo arrastando e soltando o modelo desejado para cada paleta de cores. Assim que alterado, na versão anterior, apenas a imagem da textura podia ser alterada no mesmo material, mas agora foi aprimorado para que você possa definir livremente a imagem, tamanho e material do modelo desejado, bem como configurações detalhadas. Se você quiser ver todos os tecidos usados em todas as Colorways no navegador, você pode ativar ou desativar o ícone no canto superior esquerdo da janela para ver se deseja visualizar apenas os itens que a Colorway selecionada possui ou todos os itens de Colorway que a peça possui. Desta forma, edite as propriedades desejadas para cada tecido, gráfico, botão e zíper para cada Colorway e utilize-as em diversas variações de design. Editor Auto UV Packing. A partir da versão 7.3, os moldes criados podem ser colocados automaticamente em um estado otimizado no modo UV Editor, tornando o processo de exportação de texturas mais prático. Primeiro, altere o modo para UV Editor no canto superior direito. Como você pode ver, os UVs não estão alinhados no momento. Selecione a ferramenta Auto UV Packing na parte inferior da barra de ferramentas do editor à direita. Em seguida, uma barra de progresso aparecerá e os moldes serão automaticamente organizados de maneira otimizada dentro da primeira UV. Experimente criar mapas de textura facilmente usando esta ferramenta. Materiais: aviamento, acabamento das bordas do vivo. Esta é uma atualização relacionada à ferramenta de vivo. Anteriormente, ao criar um vivo, as extremidades não se fechavam, então houveram muitos pedidos para que o acabamento das bordas pudesse ser embutido. A partir da versão 7.3, é possível configurar as extremidades do vivo para que tenham o acabamento embutido. Para usar a função, vamos criar um vivo na linha superior, utilizando a ferramenta de vivo da janela 3D. Se você verificar ambas as extremidades do vivo criado na janela 3D, poderá ver que as extremidades não estão fechadas. Se você clicar no vivo criado com a ferramenta Editar Vivo, as propriedades dele aparecerão na janela do editor de propriedades. Selecione as opções Início e Fim na seção de acabamento na parte inferior para expressar o acabamento embutido do vivo. Como você pode ver, o início ou fim do molde do vivo agora fica como se estivesse embutido. Aviamento, alterar comprimento do zíper. A partir desta versão, o comprimento do zíper pode ser ajustado intuitivamente na janela 3D. Na versão anterior, o zíper tinha que ser criado até o final do molde,
mas se o zíper fosse criado mais curto que o comprimento do molde ou para fora do molde, ele teria que ser excluído e recriado, ou o comprimento do zíper teria que ser inserido posteriormente verificando seu comprimento na janela 2D. A partir da versão 7.3, você pode editar facilmente o comprimento usando a ferramenta Editar Zíper. Aqui temos um zíper que não corresponde ao comprimento do molde. Selecione a ferramenta Editar Zíper na barra de ferramentas 3D à esquerda. Com a ferramenta Editar Zíper selecionada, ao passar o mouse sobre o zíper criado na janela 3D, o ponto do zíper é destacado em azul e uma linha guia aparece à direita do cursor do mouse. Você pode modificar o comprimento do zíper na direção desejada, clicando e arrastando o ponto desejado, seja o ponto inicial ou final do zíper. Seguindo as orientações, clique e arraste o ponto final do zíper criado na janela 3D para modificá-lo para corresponder ao comprimento do molde. Aviamento. Remover a edição vinculada do franzido. Assim como para os pespontos, os franzidos agora também podem ser editados para remover a edição vinculada em moldes simétricos. Até a versão anterior, era necessário remover a edição vinculada do molde para expressar um detalhe assimétrico, o que causava uma inconveniência para modificar os moldes posteriormente. A partir desta versão, é possível simplesmente desabilitar a função edição vinculada do franzido, tornando o trabalho muito mais fácil, assim como para os pespontos. Vamos exemplificar em um jeans com franzido que não é simétrico, como este jeans na janela 3D. Primeiro, selecione a ferramenta Editar Franzido na barra de ferramentas 2D à direita. Em seguida, selecione o franzido a ser removido na janela 2D e clique com o botão direito no franzido. Selecione Remover edição vinculada no menu pop-up para desativar a simetria deste franzido. Agora, clique com o botão direito sobre o franzido a ser excluído e delete-o. Use esta função para criar livremente o modelo desejado, desativando apenas a configuração de simetria do franzido, sem desativar a edição simultânea dos moldes. A partir desta versão, você pode salvar ou carregar as propriedades do material do franzido. Vamos definir as propriedades do material de franzido a ser aplicado na parte inferior da calça jeans e depois salvar e então carregar. Para criar um novo item de franzido, clique no ícone Adicionar na guia Franzido no navegador. Em seguida, é criado um novo item de franzido. Para visualizá-lo ao aplicar este item na roupa, arraste e solte-o no franzido já criado na barra da calça. Em seguida, clique novamente no item franzido no navegador. No editor de propriedades, defina as propriedades do material do franzido para combinar com a peça e clique no ícone Salvar na parte superior da janela. Então, especifique o caminho do arquivo e salve-o como um arquivo PTP, que é o arquivo pré-definido de franzidos. Agora vamos pegar outro par de calças jeans e aplicar o novo franzido que criamos anteriormente. Clique no ícone Adicionar na guia Franzido no navegador para criar um novo franzido. Após clicar no franzido criado, clique no ícone Abrir no editor de propriedades para carregar o arquivo salvo recentemente. Arraste e solte o novo franzido ao franzido criado na barra da calça. Você pode ver que o franzido salvo foi aplicado. Use essas propriedades duplicadas de franzido em roupas que possuem muitos detalhes para reduzir o seu tempo de trabalho. Aviamento. Registrar botão e linha na janela de Registrar botão. A partir da versão 7.3, os nomes de botão e linha podem ser atribuídos separadamente. O recurso foi aprimorado para que você possa registrar facilmente botões e linha, especificando-os diretamente no CLO. Além disso, você pode registrar opções de tamanho para poder registrar várias opções de modelo. Agora, vamos registrar o botão para dar um exemplo.
clique no ícone Adicionar no editor de propriedades do botão ou vá em Botão, Registrar botão na aba de Materiais do menu superior para abrir a janela onde você pode registrar um botão. Em seguida, nomeie o botão na categoria Básico e insira as informações desejadas na aba 1, na seção Arquivo. Na seção OBJ, carregaremos o arquivo OBJ contendo os botões e linhas a serem registrados. Se você carregar o arquivo OBJ na aba 1, poderá ver que as malhas 1 e 2 foram carregadas no item Selecionar malha. Eles representam as malhas do botão e da linha, respectivamente. Quando você marca a caixa de seleção, a malha com o nome selecionado é destacada em amarelo na visualização, para que você possa verificar exatamente qual o tipo de malha. No OBJ correspondente, você pode ver que 1 é o botão e 2 é a linha. E se você verificar à direita do item Selecionar malha, há um menu suspenso onde você pode selecionar botão ou linha. Você pode também ajustar o tamanho do botão na seção Especificação na seção OBJ. Se quiser definir o tamanho como padrão, depois de ajustá-lo para o tamanho desejado, selecione Definir como padrão. Agora iremos cadastrar a opção de tamanho do botão. Se você clicar no botão Mais à direita da guia 1, poderá ver que a guia 2 foi adicionada. Nesta guia você poderá encontrar o item Nome do tamanho e, se voltar à guia 1, verá que o item Nome do tamanho foi adicionado. Você pode inserir o nome do tamanho do botão desejado no campo correspondente. Defina-o como padrão na guia 1 e na guia 2, primeiro carregue o mesmo arquivo de botão no item OBJ e insira S no nome do tamanho. Em seguida, especifique o botão e a linha respectivamente como na guia 1. Em seguida, ajuste a especificação para o tamanho de botão desejado. Vou reduzir ligeiramente o tamanho padrão. Como este tamanho ficará cadastrado como opção de tamanho, não marcarei o item Definir como padrão. Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique no botão OK. Vamos verificar os botões cadastrados no editor de propriedades do botão. Selecione o botão no navegador e selecione o menu do botão no item Forma no editor de propriedades. Então, como você pode ver, é possível confirmar se o botão que você cadastrou anteriormente foi cadastrado corretamente, e também é possível verificar se a opção de tamanho foi cadastrada na especificação. Além disso, as guias botão e linha são separadas na seção Material, permitindo configurar cada um. Observe que ao registrar um botão, o OBJ produzido deve ser um arquivo dividido em malha de botão e linha, respectivamente. Se o botão e a linha são compostos por uma malha, ao cadastrar no CLO, eles não podem ser designados separadamente como botão e linha. Portanto, esta parte deve ser separada da malha utilizada na produção e salva como OBJ. Aviamento. Botões. Opção de dessaturação. A partir da versão 7.3, a cor da textura utilizada no botão pode ser removida através da função dessaturação, assim como o mapa de textura do tecido. A seguir, ensinaremos como utilizar o botão previamente cadastrado. Após clicar no botão com a textura aplicada no navegador e verificar o item Material no editor de propriedades, você pode ver que a função dessaturação foi adicionada em textura abaixo de parâmetros básicos. O método de operação é o mesmo da textura do tecido. Clique na opção Dessaturação para ativá-la e depois ajuste os valores de intensidade da sombra e brilho para o valor desejado. Vamos aplicar uma cor na textura dessaturada. Tal como acontece com a textura do tecido, você pode ver que a cor selecionada é mesclada na parte superior da textura. Ajuste a textura do botão mais facilmente com este novo recurso adicionado. Aviamento. Melhorias de elástico, fase 2. Na versão anterior, o elástico era reconhecido como molde.
E no Print Layout, o molde do elástico era configurado para ser exibido ao encaixar cada molde que possuísse elástico. Porém, na versão 7.3, o elástico real é classificado como aviamento. Portanto, apenas os moldes com tecido aplicado no Print Layout podem ser visualizados, e os moldes com propriedades elásticas aplicadas foram atualizados para que não sejam exibidos. Além disso, nesta versão foi incluída a capacidade de exportar detalhes como comprimento e largura do elástico para a ficha técnica. Nas versões anteriores, ao extrair a ficha técnica, o tecido elástico era colocado na seção de tecido, mas na versão 7.3, o elástico é exibido em uma seção separada, ficando dividido entre a seção de tecido e a seção de elástico. Para verificar as informações do encaixe na ficha técnica, clique em Editor no menu principal e selecione BOM na parte superior. Então, como você pode ver, é possível verificar o consumo necessário de tecidos e o custo para o encaixe, e conforme explicado anteriormente, você pode ver que o elástico não existe na seção de tecido. A largura do elástico é exibida automaticamente junto com o nome elástico, definido no editor de propriedades, e a quantidade representa o comprimento total do elástico, e o comprimento do molde onde o elástico é aplicado é calculado automaticamente de acordo com a trama. Em outras palavras, se o elástico for aplicado a 2 ou mais moldes com a mesma largura, mas comprimentos diferentes, os comprimentos de todos os moldes serão automaticamente calculados e exibidos em quantidade. Por último, na versão 7.3, os tecidos com elástico podem ser classificados pela classificação de aviamentos. Após selecionar um molde com elástico aplicado na janela 2D, você pode verificar se o item TechPack está incluído no item Informações no editor de propriedades. Isso indica a qual categoria o molde pertence na ficha técnica do Closet. Você pode decidir se quer fazer isso ou não. Se a classificação estiver ativa após selecionar a opção Aviamento em categoria, você poderá selecionar elástico na classificação. Então, mesmo se você extrair a ficha técnica usando a função TechPack do Closet, as seções de tecido e elástico serão exibidas separadamente como acima. Aviamento, melhoria da fita de costura, opção estender no editor de propriedades. Melhorias relacionadas à fita de costura. Anteriormente, ao aplicar a fita de costura à borda do molde, a fita de costura retangular não era aplicada até o final da borda. A partir da versão 7.3, a fita de costura foi atualizada para se estender, permitindo que seja aplicada até o final da borda do molde. Primeiro, vamos aplicar a fita de costura ao contorno do molde. Selecione o ícone Fita de costura na barra de ferramentas 2D. Em seguida, clique no contorno do molde para aplicar a fita de costura. Como você pode ver, a fita de costura não é aplicada até o final do molde. Para aplicá-la até o final do contorno, clique na nova opção Estender no editor de propriedades da fita de costura. Se você ativar a opção Estender desta forma, a fita será estendida e aplicada até o final do contorno do molde. Mapa normal do tecido sobre a estampa. A seguir apresentamos as melhorias relacionadas ao recurso Adicionar estampa. Até agora, quando uma estampa era aplicada usando o Adicionar estampa no tecido e fosse preciso aplicar um mapa normal, era necessário carregar o mesmo mapa normal e ajustá-lo para o mesmo tamanho do mapa normal do material. Porém, na versão 7.3, a função Usar o mesmo mapa normal do tecido foi atualizada para que o mapa normal utilizado no tecido possa ser aplicado da maneira como originalmente é. Agora, vou dar um exemplo. Primeiro, clique no ícone Adicionar estampa no canto direito, o último ícone à esquerda do tecido no navegador, para adicionar uma estampa ao tecido existente. Em seguida, a estampa foi adicionada conforme mostrado na tela, e você pode ver que ela é expressada de forma plana, porque o mapa normal não está aplicado no momento. Ative a opção Usar o mesmo mapa normal do tecido.
Quando você clica em Estampa abaixo do tecido, as propriedades correspondentes à estampa aparecem no editor de propriedades na parte inferior, e você pode ver que a opção Usar o mesmo mapa normal do tecido foi adicionada no menu Material. Por padrão, ele está desabilitado, e quando você clica na opção, o mapa normal da estampa é configurado igual ao do tecido e os menus e botões do mapa normal são desabilitados. Se você desabilitar a opção Usar o mesmo mapa normal do tecido novamente, as propriedades existentes serão mantidas e os menus e botões do mapa normal serão reativados. Materiais, Combinar fio. Agora vamos apresentar os recursos adicionados ao editar textura. Anteriormente, para combinar a textura aplicada a um molde fragmentado, era necessário clicar no molde com a textura aplicada, usando a ferramenta Editar Textura, e arrastar o eixo do gizmo na parte superior para corresponder. No entanto, a partir da versão 7.3, foi adicionada a função Combinar Fio, que combina o sentido do fio das texturas para conectá-las perfeitamente. Selecione a ferramenta Editar Textura na barra de ferramentas 2D e clique com o botão direito no molde com textura. No menu pop-up, você pode ver que o menu Combinar Fio foi adicionado ao menu Alinhar Fio paralelo ao selecionado. O menu Combinar Fio é aplicável tanto a casos de moldes simétricos quanto de moldes não simétricos. Primeiro, se você clicar no menu Combinar Fio no caso de um molde simétrico, você verá a frase Selecione uma linha para combinar, exibida sob o cursor. Quando você clica no segmento de linha onde deseja alinhar o fio será alinhado para que a textura entre os segmentos simétricos com base no segmento de linha clicado seja perfeitamente conectado. Portanto, se a direção do fio do molde simétrico for no sentido anti-horário, a direção do fio do molde selecionado também será alinhada com a direção anti-horária e a textura será conectada para combinar de maneira perfeita. Caso não seja um molde simétrico, clique no menu Combinar Fio e a frase Selecione uma linha de referência também será exibida sob o cursor. Neste momento, clique no segmento de linha que será o primeiro molde. Em seguida, o texto sob o cursor muda para Selecione uma linha para combinar. Clique no segmento de linha que corresponderá ao fio e à textura do segundo molde selecionado. A textura agora está alinhada para que a textura entre o segmento de linha clicado e a linha de base esteja perfeitamente conectada. No entanto, depois de combinar a textura utilizando esta função, se você passar para o modo de Print Layout e encaixar, a textura correspondente se moverá aleatoriamente. Esta parte será melhorada no futuro para permitir o encaixe, mantendo a textura correspondente. Utilize a função Combinar Fio adicionada na versão 7.3 para aplicar de forma rápida e fácil a correspondência de texturas entre o fio e o molde. Chegamos ao fim de mais um webinar e agora eu quero que vocês deixem nos comentários qual foi a funcionalidade favorita de vocês do Clo 7.3. Não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal. Até a próxima!